Muito bem, estamos de volta com o Jornal Cidade Notícia e hoje nós recebemos em nosso estúdio para um bate-papo a psicóloga Bruna Azevedo. Bruna, seja bem-vinda aos estúdios da TV Cidade. Muito obrigada, é um prazer estar aqui novamente falando com vocês. Pois é, o nosso assunto hoje é sobre o luto, né? Mais de 500 mil vidas já foram perdidas, né, devido à Covid-19. O que é o luto, Bruna? Fábio, primeiro a gente precisa diferenciar o que é o luto, porque ao contrário do que muitas pessoas pensam, o luto ele não está só relacionado na perda de algum ente querido. Perder um emprego, uma falência financeira, descobrir o diagnóstico de alguma doença, algum rompimento muito acentuado que você não estava esperando por isso, isso tudo caracteriza como um luto. Então nós passamos por muitas fases com o luto e às vezes nós não a nomeamos como. Então, é necessário entender o que é o luto para a gente ver o que você está sentindo com isso. Então, como você disse, o luto pode ser o luto pela perda da vida de uma pessoa que saiu da sua vida, de uma situação complicada que você está vivendo. Existem vários tipos de luto, é isso? Sim, existem maneiras de viver esse luto. Cada pessoa vive o luto de uma forma. O luto ele é individual, ele é intransferível, ele tem o processo do início, do meio e do fim. No entanto, ele não tem um tempo cronológico. Cada pessoa, na sua individualidade, vai lidar com o luto da forma que ela sustentar e que ela conseguir. Eu até comentei com você aqui nos bastidores a questão, tem gente que sente o luto como se fosse uma semana inteira, demorada. E tem gente que sente o luto como se fosse o final de semana, rapidinho. Sim. Isso depende das reações psicológicas de cada pessoa, seria isso? Também, mas aí a gente vai entender, e eu quero falar um pouco disso, quando a gente diz das fases do luto, das reações emocionais, físicas, tudo isso impacta em como você está vivendo esse luto. O tempo cronológico ele não existe. Uma semana, um dia, um mês, relativo, é individual. Então, para a gente entender melhor, Bruna, quais seriam essas reações emocionais, né, que o luto pode causar? Tá, é muito comum, muito característico a gente notar na pessoa que está vivenciando o luto sentimentos como a raiva, a culpa, a tristeza, solidão, preocupação, você ficar descrente, desmotivado, alucinações. É muito comum você ouvir a pessoa que está vivendo o luto dizer que está vendo a pessoa que perdeu ou que lembra da pessoa de uma forma muito clara, muito evidente. Então são sintomas emocionais de quem está passando pelo processo do luto. Além desses sintomas emocionais, existem sintomas físicos, não é isso que você comentou? Sim. Quais seriam eles para o nosso telespectador, para quem está nos ouvindo, identifique? É comum também, na maioria dos casos, a gente perceber aquele aperto no peito, sufocamento, um vazio, aquela sensação do vazio existencial, falta de ar, fraqueza, boca seca, confusão mental. A gente percebe aí também alteração no sono, alteração no apetite, come demais, come de menos. É também interessante levar em consideração, as pessoas começam a aumentar o consumo de bebida alcoólica, o consumo do uso do cigarro, por exemplo. Então, o corpo, ele diz claramente desses sintomas e é necessário ficar muito atento o que o seu corpo está dizendo. Agora, Bruna, quem está nos acompanhando deve perguntar, existe fases do luto? O luto, não necessariamente você precisa passar pelas 5 fases do luto. Você pode vivenciar uma, ou vivenciar todas, ou passar, ou não passar por nenhuma das fases. Mas dentro desse processo a gente percebe a negação, que é onde a pessoa não quer aceitar aquela morte, que ela cria estratégias para não ter que dar conta. Não morreu, não quero acreditar nisso. A segunda é a raiva, uma raiva muito acentuada, Fábio, uma raiva muito carregada de revolta, de ressentimento. São pessoas que podem até sentir inveja de ver a vida caminhando, continuando e a dela paralisada. Uma terceira fase é a barganha. A pessoa começa a fazer acordos, combinados, para tentar fazer com que a vida voltasse a ser como era antes. Geralmente ela não conta isso para ninguém, é algo que fica só com ela. A quarta fase a gente vê a depressão. Nesse momento a pessoa já começa a aceitar, dar conta daquele fim, ela fica muito isolada, deprimida, retraída e já começa a aceitar que esse fim está chegando. E a quinta fase é a aceitação. Não é uma fase feliz, mas a pessoa ali começa a dar conta que o fim chegou
e que ela precisa concluir e passar por esse estado do luto para seguir a vida. Agora, Bruna, o luto tem tratamento? Quando a gente diz de tratamento, a gente está dizendo de um processo psicoterápico. Então, o tratamento é você buscar terapia, é você buscar um profissional, um técnico que seja responsável pelo processo, que tenha conhecimento, que tenha domínio sobre isso para poder te orientar. E, Fábio, o fato de você buscar ajuda pelo luto não faz de você uma pessoa que vai esquecer, que vai deixar de lembrar daquela pessoa que morreu. As pessoas se sentem culpadas de dar continuidade na vida, mas a vida precisa continuar. Então, é necessário buscar ajuda, sim. Bruno, nosso tempo acabou, é um tema de suma importância, como eu disse no início aqui do nosso bate-papo, muitas pessoas estão vivenciando luto pela perda de uma pessoa ou de outras pessoas que partiram da sua vida, pode ser até sentimental, como você disse, né? Sim. Mas tocando no assunto da Covid-19, foram mais de 500 mil vidas já perdidas, muitas pessoas vivenciando esse luto e esse tema vem num momento muito importante para ajudar essas pessoas que estão passando por esse momento. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigada. Até a próxima.